Que a infinita graça do nosso Senhor possa de uma maneira muito especial alcançar as nossas vidas aqui nesta manhã. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de juntos partirmos este pão, bebermos esse cálice, tendo a certeza que nós estamos fazendo aquilo que o nosso Senhor nos deixou como um sacramento, para que nós pudéssemos tocar a realidade de tudo aquilo que foi a sua obra na cruz. Esta mesa nos traz um profundo senso de gratidão, de pertencimento, de inclusão na morte, na crucificação, na ressurreição, na ascensão, na posição que nós temos agora como filhos de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que alegria deve ser para nós. Amados irmãos, irmãs, abram suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 16, nós vamos para a segunda parte do estudo acerca do reino e a oração. O reino como o quarto fundamento doutrinário e a oração como o quarto fundamento da vida prática da igreja. Mateus capítulo 16, nós iremos ler alguns textos apenas. O versículo 16, vou fazer apenas um apanhado. Nosso Senhor diz assim, me perdoe, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora observe aí Mateus 16, 19. O Senhor diz a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus amados, foram esses textos que nós examinamos da última vez, acerca do reino e da oração. Qual a ligação que existe entre reino e oração? Relembrando rapidamente, vocês que estudaram comigo desde o primeiro estudo, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 27, nosso Senhor está nas nascentes do Jordão, e ali ele lança os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Esses fundamentos são Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Em Atos 2:42, este texto que acabamos de ler, nós vamos ver os 4 fundamentos da vida prática da igreja. E quais são? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Quando você junta esses textos, você percebe que existe neles uma configuração, uma conexão. Cristo está ligado à doutrina dos apóstolos. Já estudamos isso, não carece de ficar examinando novamente. Nós sabemos que a doutrina dos apóstolos está ligada com o ministério da palavra. Atos 5:42 diz que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Isto é, a doutrina e a pregação, o ensino e a pregação da igreja primitiva era Cristo, porque ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Ele é a essência da revelação. Toda a palavra de Deus deriva da sua pessoa e da sua obra. Então não carece falar muito disso. O segundo fundamento é a igreja, fundamento doutrinário, e o fundamento prático é a comunhão. Por quê? Porque a igreja, ela deve ser a expressão da comunhão. Comunhão não deriva de amizades, de relacionamentos sociais, de afinidades.
de preferências. Comunhão é uma palavra que ela só pode ser compreendida se nós estudarmos a sua etimologia na Trindade. Porque a Trindade é a definição de comunhão por excelência. É na Trindade que nós vamos compreender o que é a comunhão. A comunhão a qual nós fomos chamados a expressar não é a comunhão da igreja, é a comunhão da Trindade na igreja. A nossa base de comunhão não está no relacionamento de Cristo com os seus discípulos. A base da nossa comunhão está no relacionamento das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja, ela deve ser a expressão do Deus triuno. Também não carece de expor este assunto, já estudamos. O terceiro fundamento doutrinário é a cruz. E o terceiro fundamento prático é a mesa do Senhor, o partir do pão. E aqui nós vemos uma íntima relação, entender a cruz e entender a mesa do Senhor. Porque tudo aquilo que foi realizado naquela cruz pelo nosso Senhor é o que nós participamos, é o que nós comemos, é o que nós bebemos como realidade dentro de nós. É a graça, é o perdão, é a aceitação, é o pertencimento, é a inclusão na morte, na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na glorificação do nosso Senhor. E agora estamos vendo sobre o reino é a oração. Quando você entende o reino, a sua oração muda. É claro que nós temos os pontos básicos, elementares da vida, pelos quais nós sempre vamos orar. É claro que nós temos as nossas intercessões pelos perdidos, pelos amigos, pela família e por tantas outras pessoas que nós somos movidos pelo Senhor a interceder. Porém, nós sabemos que existe o aspecto mais elevado da oração, que está ligado ao reino. Você vai ver que em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nosso Senhor disse assim: buscai em primeiro lugar. A palavra primeiro aqui fala de preeminência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, o maior desafio da igreja cristã nesse tempo é a oração. Não é a evangelização? A evangelização sem oração não é nada. Mas não é a pregação do evangelho? A pregação sem oração não é nada. Homens que pregam a palavra e que não valorizam a oração, não deviam pregar a palavra. A oração é uma base, é um fundamento, porque a oração, em primeiro lugar, é comunhão com Deus. Oração, em primeiro lugar, não é você fazer de Deus o alvo das suas necessidades. Nós temos uma montanha de problemas. E o desejo que a gente tem é entrar todo o tempo e toda hora, e a gente faz isso. E reivindicar a Deus solução para os nossos problemas. Mas o que Deus espera de nós não é simplesmente que o façamos dele, ou que vemos fazer dele, unicamente o alvo dos nossos pedidos, como se ele existisse eternamente para satisfazer o que queremos momentaneamente. O que Deus espera de nós é que temos uma visão mais profunda do seu caráter, do seu ser, dos seus atributos, e que Ele é um Deus estritamente relacional. No nosso tempo com Ele de comunhão, é claro que haverá petições, intercessão, gratidão, mas deve haver também comunhão. É na oração que muitas vezes nós ouvimos Deus falar dos pecados que nós temos dificuldade de confessar. É na oração que muitas vezes nós percebemos as nossas mazelas interiores que causam tanta separação entre nós e Deus. É na comunhão da oração que nós percebemos o quanto da arrogância, da soberba,
dos interesses próprios, reside dentro de nós. É no desafio de orar, irmãos, que nós percebemos o quanto a nossa carne governa as nossas emoções. Mas aqui eu quero falar da oração no sentido comunitário, congregacional. Porque eu quero mostrar isso no livro de Atos. Eu tenho percebido que o Senhor está nos abrindo uma porta nesse tempo. Uma porta, um chamamento. Eu tenho percebido que o Senhor, nesses últimos tempos, Ele tem feito uma solene reivindicação aqui entre nós. Especialmente na comunhão de oração que fazemos às segundas-feiras. E quero dizer para os irmãos aqui, nesse pequeno parêntese, não esmoreça. Meus irmãos e irmãs, não esmoreçam. Nessas últimas 2 segundas-feiras, tivemos uma visitação do Senhor, não apenas na oração, mas no antes. O Senhor moveu de maneira graciosa a sua igreja para este lugar. Eu quero encorajar vocês a perceberem isso, que amanhã será um dia que Satanás vai batalhar e vai trabalhar para que você não volte a esse lugar. Comece a repreendê-lo desde hoje. O Senhor, com a sua mão, trará você para essa reunião. Nós estaremos aqui, porque o Senhor tem feito uma solene reivindicação. E graças ao Senhor. É nesse ponto que eu quero tocar com vocês. Meus irmãos, no estudo passado eu compartilhei um pouco com vocês sobre o reino. O que é o reino? O que é a salvação da alma e o que é a salvação do espírito. Então não vou tocar mais nesse assunto. Eu quero apenas rapidamente falar sobre 4 dispensações. 4 dispensações. A palavra dispensação, nós vamos encontrar o seu real significado no texto do Novo Testamento. São apenas 4 expressões. Vou citar. Efésios, capítulo 1 e o versículo 10. A segunda referência, Efésios, capítulo 3, versículos 2 e 9. A quarta, nós vamos encontrar aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Eu vou citar apenas um texto para que nós ganhemos tempo. Efésios 1:10 diz assim: de fazer, convergir nele, isto é, em Cristo, na dispensação, é esta palavra aqui, dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa palavra dispensação, ela vem de um termo grego que significa oikonomos, da onde vem a palavra em português, economia. Traduzindo, dispensação fala da economia do propósito eterno de Deus. Meus irmãos, esse é um tema que nós deveríamos estudar exaustivamente. Digo para vocês, entender o assunto propósito eterno de Deus nos dá uma base de conhecimento, de revelação do que realmente é a eternidade. Compreender isso é tão sublime, porém é impossível esgotar esse tema apenas numa reunião. Não é o que eu quero fazer. Quero ser muito superficial aqui. Então, observe, se estudar a Bíblia, a economia de Deus, se você estudar a economia, a dispensação de Deus, ou as dispensações divinas, nós podemos sintetizá-la em 4, ou sintetizá-las em 4. 4 dispensações. A primeira dispensação, vamos lá, se você quiser anotar, eu vou passar para você agora. É a dispensação patriarcal. Ela vai de Adão a Moisés. Eu vou te dar o texto. Romanos capítulo 5 e o versículo 14. Estude isso. A primeira dispensação, dispensação patriarcal, vai de Adão a Moisés. Olha o que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir.
Então aqui está um texto que vai nos falar dessa primeira dispensação, dispensação patriarcal, vai de Adão a Moisés. A segunda dispensação é a dispensação da lei, ela vai de Adão até Cristo. Então a segunda dispensação é a dispensação da lei, vai de Adão até Cristo. O texto que eu vou dar para vocês está no Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Então, a segunda dispensação é a dispensação da lei. Voltando aí na dispensação patriarcal, porque eu acho que algumas pessoas estão pensando, mas Luiz, cadê a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa? Todas essas dispensações aqui, da inocência, consciência, governo humano e da promessa, elas estão inseridas na dispensação patriarcal. Ponto final. Então, ao invés de ficar falando sobre um grande número de dispensação, 4 é uma síntese perfeita. Então, a segunda dispensação é a dispensação da lei. Ela vai de Moisés até Cristo. O texto, João, capítulo 1 e o versículo 17. A terceira dispensação é a dispensação da graça. Dispensação da graça. Inicia com a vinda do nosso Senhor e termina quando todas as coisas forem restauradas, como está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 26. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Deixe-me ler alguns textos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, Atos 3, 20 e 21, e que envie ele o Cristo, o qual foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu o detenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Um outro texto que vai te ajudar a entender esse texto, eu acabei de citar, Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, a volta dele terá algumas sessões. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, vocês sabem muito bem o que já foi ensinado acerca disso. Nós sabemos que haverá a manifestação do anticristo. Primeiro, uma grande, terrível apostasia, nós já estamos dentro dela. Dentro dessa apostasia, o Senhor vai levantar os seus eleitos, os remanescentes. E o nosso Senhor Jesus virá para estes remanescentes. Esse mundo será tomado pelo anticristo. Ele vai estabelecer o seu reino aqui. Esses remanescentes estarão aqui guardados. Nós já vimos este assunto, com muitos textos, com uma grande provisão de textos, que para mim eles são incontestáveis. Mas o Senhor vai tirar a sua igreja, este mundo vai ficar na mão do anticristo. Nosso Senhor Jesus virá, ele destruirá todo o poder do anticristo. Ele aprisionará Satanás por 1000 anos. E ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E esses remanescentes reinarão com ele por um tempo de 1000 anos. Então vamos para a quarta dispensação, é a dispensação do reino. A quarta dispensação é a dispensação do reino. Deixe-me colocar os textos para vocês. Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 15. Diz assim: e o sétimo anjo tocou a trombeta. É interessante que diz assim, tocou a trombeta dizendo, o que significa que essa trombeta será uma voz. O reino, olha o que diz aí, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E se você ler Apocalipse capítulo 2, versículos 16 e 17, dirá que os vencedores, eles receberão uma vara, e juntamente com Cristo, eles reinarão sobre a terra. Porque Cristo aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, porque Cristo nesse texto aqui, é o mesmo
Cristo de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12, é um corpo constituído de muitos membros, cujo cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Estão entendendo, irmãos? Agora vamos para o último texto aqui, sobre a dispensação do reino. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Diz assim: vi também tronos. Por que tronos, irmãos? Agora ele não vê mais um trono, ele vê muitos tronos. E por que muitos tronos? Porque agora, num trono, que é o supremo trono, aquele trono de Apocalipse capítulo 4, que João viu, um que estava sentado à semelhança de homem, aquele supremo trono, é o trono aonde o Cordeiro exaltado está sentado. Aquele é o trono do Rei dos Reis. E esses tronos aqui são daqueles que vão reinar juntamente com ele. Vi tronos. Lá em Apocalipse, irmãos, não tem só um trono. No livro de Apocalipse tem muitos tronos. Tem milhares de tronos. E quem assentarão nesses tronos? Todos os remanescentes. Tronos. E nesses sentaram aqueles os quais foi dado autoridade para julgar. Esse julgar aqui tem o sentido de reger, de dominar, exercer autoridade. E aí vai dar um exemplo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses tronos são para aqueles que vão reinar com Cristo 1000 anos. Entenderam, irmãos? Simples assim. 4 dispensações que nos fazem entender toda a Bíblia, todo o propósito de Deus na Bíblia. Não tem maneira mais fácil de resumir esse assunto do que colocando essas 4 dispensações. Agora, ok, coloquemos isso aqui de lado, porque nós precisamos saber o que tem a ver a oração com isso, a oração corporativa. Lembre-se, quero lhes ajudar. Quando Jesus diz assim para Pedro, em Mateus 16, dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que for ligado na terra, será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Nosso Senhor diz isso. Em Mateus, ainda, capítulo 18, versículo 18, nosso Senhor vai dizer isso novamente. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja, ele diz assim: tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Se 2 dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedides em meu nome, isso será aceito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver, olha a igreja, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Você sabe que tudo que Jesus disse constitui as palavras mais profundas da Bíblia. Quando ele quer dizer 2 na Bíblia fala de quê? Testemunho. 3 na Bíblia fala de quê? Comunhão. A igreja tem que ser um testemunho do Deus vivo. A igreja tem que ser a comunhão do Deus triuno. A igreja é isso, irmãos. A igreja não é instituição, a igreja não é denominação, a igreja não é uma corporação empresarial, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Que isso fique claro. Agora, como nós vamos poder entender oração corporativa e o reino? Eu vou citar bem rápido, porque o meu tempo já está terminando. Quero fazer isso no máximo 10 minutos. Quero passar alguns textos para vocês, para que a gente entenda como que a igreja de Atos orava. Como era a oração daqueles irmãos? Eu creio que isso não é tanto no sentido de nos ensinar, mas no sentido de nos confrontar. Nós vamos examinar esses textos, não é para que a gente saia daqui e diga uns para os outros: nossa, eu já aprendi algo muito importante. Eu creio que nós não vamos aprender nada aqui. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? É sentir um bisturi nos partir, entrar nas entranhas da nossa alma e dizer: olha por que vocês são tão frios, olha por que vocês são tão derrotados, olha por que vocês são tão vazios, olhe porque vocês estão aqui há tantas décadas e o mundo ainda não pôde ver a minha glória.
olha o testemunho de vocês, olha porque os doentes não são curados, os oprimidos não são libertados, olha porque Satanás mantém tantas pessoas em cativeiros, e vocês são tão incapazes de libertá-las. Eu espero que seja isso que Deus venha fazer em cada um de nós aqui, em nós como igreja. Não é que nós venhamos sair daqui e dizer, nossa, aprendi alguns textos tão importantes sobre a oração no livro de Atos. Para quê? Para jogar no cemitério do conhecimento, da revelação, da vida prática? Fazer da mensagem apenas algo que a gente escuta, mas não vive? E continuar sendo uma igreja qualquer? Nós não fomos chamados para ser uma igreja qualquer. Nós somos chamados para ser o testemunho de Deus na terra. Nós somos chamados para expressar a realidade da Trindade na terra. Nós fomos chamados para expressar a vida daquele que é o cabeça sentado no trono. Esta é a igreja do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. A igreja primitiva viveu isso. Então vamos estudar os textos. São apenas 5, 6 textos. O primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, todos, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Olha, irmãs, olha que alusão linda a vocês, com as mulheres. Sabe com as mulheres? Sabe por quê, irmãs? Deixa eu trazer uma notícia para vocês. Porque as mulheres nunca eram contadas. As mulheres não eram vistas naquela cultura machista. As mulheres não representavam nada. Agora, pela primeira vez, quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que eram a expressão do governo de Deus, da palavra de Deus, do ministério de Cristo, estavam orando. E pela primeira vez, as mulheres estavam ali com eles. Agora as irmãs fazem parte. Elas são parte desse corpo, tanto quanto nós somos. Agora mudou o quadro, não é uma questão de cultura, é uma questão de céu na terra. Agora observe, irmãos, a palavra aqui, a palavra-chave, perseveravam. Irmãos, esta palavra é uma palavra sublime no livro de Atos. Não é uma palavra que nós temos que sublinhá-la apenas, é uma palavra sublime, é uma palavra profunda. Esta palavra perseveravam é uma palavra que ela explica para nós o que era a igreja de Atos naquele tempo. Deixe-me dissecar esta palavra com vocês. Vou colocar mais um texto aqui para a gente entender. Atos 2,42. Só vou citar o texto que já citei. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha o versículo 46. Neste mesmo capítulo 2, diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes no templo. Vou citar mais um texto. Capítulo 6 e o versículo 4, aqui de Atos. Esses textos todos em Atos. E quanto a nós, nos consagraremos. Esta palavra consagraremos é a mesma palavra grega para perseverar. Então, o sentido aqui, quanto a nós, olhe bem, o sentido aqui é perseverar. Esse é o sentido de permanecer sempre, persistir. Este é o sentido. Só que Lucas, como um homem cuidadoso e profundo conhecedor do texto grego, ele adiciona uma luz, ele realça o sentido de perseverar. Então ele diz assim, quanto a nós, consagraremos. É o mesmo sentido de perseverar, de permanecer, de persistir. Olhe bem, na oração e no ministério da palavra. E a ordem aqui deve ser colocada com muito cuidado. Nunca coloque o ministério da palavra antes da oração. Todo o ministério da palavra que vem antes da oração, ele é vazio, ele só tem conhecimento, ele só tem blá blá blá, ele só tem verborragia. O verdadeiro ministério da palavra é aquele que é derivado da oração. Não é o do
derivado do conhecimento. Se você vai pregar a palavra, seja onde for, seja como for, seja quando for, vê se esta palavra está fundamentada na comunhão com a oração, da oração. Outro termo lindo ali, no versículo 14 de Atos 1, perseveravam unânimes. Já estudei em outras oportunidades o significado dessa palavra unânimes. Essa é uma palavra tão rica no livro de Atos. É uma outra palavra que define este livro, que define esta igreja. É uma palavra que ela foi usada somente neste livro, e uma última citação em Romanos capítulo 15. A palavra é tão linda, irmãos. É a palavra grega homochumadon. A tradução dessa palavra fala de harmonia, fala de uma orquestra, constituída de muitos instrumentos que produzem um único som. A harmonia do som de uma orquestra. O que isso quer dizer, irmãos, que quando aqueles cristãos oravam, era como uma doce, suave harmonia nos ouvidos de Deus. Quando a igreja de Atos estava orando, irmãos, era como que um som orquestral penetrasse o trono de Deus. Consegue ver isso, irmãos? Vocês conseguem extrair a força dessa palavra? Isso é perscrutador. Isso aqui não é para o nosso conhecimento, não. Isso aqui é como um bisturi nos operando nessa manhã. É como se aquele supremo médico dos médicos descesse aqui e fizesse desse lugar uma maca e nos colocasse aqui como um corpo, e agora ele vem com o seu bisturi. E esse bisturi vai passando, vai cortando, e vai mostrando onde nós falhamos. Nós falhamos, irmãos, em não persistir, em não perseverar na oração. Não estou falando da oração que você tem na sua casa, isso é devoção. Eu estou falando de oração governamental, os céus governando a terra, os céus ligando aquilo que a terra liga, os céus desligando aquilo que a terra desliga. A igreja está nos céus, o corpo está nos céus, o cabeça está no trono. Consegue ver isso, irmãos? O corpo de Cristo está na terra, o cabeça do corpo está no trono. Esta oração é a oração que está em harmonia com o cabeça. Com o cabeça. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não é só um ajuntamento qualquer, um ajuntamento onde o Espírito Santo traz direção, onde o Espírito Santo comunica a mente de Deus, onde estão os anciãos, onde está uma vanguarda de homens, de mulheres que vão à frente. Isso é oração corporativa, oração congregacional. E havia não somente perseverança, mas uma unidade, uma harmonia, como um lindo som produzido por diversos instrumentos, tornando isso uma oração aceitável diante de Deus. Atos capítulo 4, versículo 24, diz assim: ouvindo isto, a igreja, olha que texto lindo, irmãos, ouvindo isto, unânimes, homochumadon, levantaram a voz. Aqui eles vão levantar a voz, no capítulo 4, uma oração corporativa, unânimes. Não era cada um fazendo a sua oração. Possivelmente um dos irmãos levantava a voz, e toda a igreja levantava com ele dizendo, amém, assim seja. Confirmando, concordando. Se um levantasse a voz dizendo, Senhor, nós apresentamos aqui o nosso irmão, todos levantavam a voz juntos e diziam, amém. Uma só voz, um só coração. Vamos para o segundo texto, mas deixe-me colocar alguns para vocês anotarem. Então esse texto, Atos 4, 24, adiciona aí também Atos 5 e o versículo 12. Agora vamos para o segundo texto, o primeiro já citei, Atos 1, 14, agora vamos para o segundo texto. Atos capítulo 3 e versículo 1. Esse texto tem uma curiosidade particular, distinta. Diz assim, Atos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Que frase linda, a oração da hora nona. Você não vai encontrar isso antes desse capítulo em nenhum lugar na Bíblia. A oração das 3 da tarde,
Aqui, se você puder examinar comigo esse assunto, há alguns textos que eu quero lhes mostrar. Atos capítulo 10. Então, às 15h, eles tinham uma prática. Isso aqui não é ritualismo, não é que nós vamos copiar isso, mas eu quero mostrar algo para vocês. Por que eles tinham essa oração das 15h? Passa alguma coisa na sua cabeça? Porque foi exatamente nesta hora que Jesus disse, está consumado. Sabe o que eles faziam, irmãos? Às 15h, naquela hora que Jesus disse, está consumado, eles também reuniam para orar. Era uma prática deles. Não precisa ser às 3, eu quero saber qual é a nossa prática. Nós temos a prática. Olhe bem, aqui no livro de Atos, você vai ver que muitas coisas aconteceram às 15h, mas eu vou citar 2 textos. Atos 10, versículo 3. Diz assim, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Um anjo se aproximou e disse, aquele acontecimento que está tendo na casa de Cornélio. Vamos para o versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, estava eu observando na minha casa, a hora 9 de oração. Irmãos, interessante, eu descobri isso e fiquei surpreso, porque Cornélio, ele era um gentil, ele não era um judeu. Cornélio não tinha nenhum conhecimento de Deus, do evangelho e nada. Mas uma coisa é certa, que você vai perceber, que Cornélio também, possivelmente movido por ver os irmãos orando aquela oração da hora 9, ele também passou a orar. Ele não era cristão, ele era apenas um homem piedoso, no sentido religioso da palavra, ele não era convertido. E aquele homem, às 15h também, quando a igreja estava orando, ele também estava orando na sua casa. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo para trazer-lhe uma revelação. Agora a gente vai entender alguma coisa a mais aqui, porque uma coisa vai ligando a outra. Vamos para o terceiro texto. Aqui eu vou passar bem rápido, porque é um texto que nós já lemos. O terceiro texto sobre oração é Atos 6 e o versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração. Então essa palavra consagraremos, ela tem uma tônica muito forte na língua grega. Significa dedicação. Segundo, dar constante cuidado. Terceiro, continuar o tempo todo em um lugar, isto é, na presença de Deus. O quarto sentido, perseverar e não desfalecer. Quinto, está em constante prontidão. Tudo isso, irmãos, é o significado dessa palavra perseveravam, ou consagraremos. Tudo isso. Eu vou repetir mais uma vez. Está constantemente em prontidão. Segundo, perseverar e não desfalecer. Terceiro, continuar o tempo todo em um determinado lugar, isto é, na presença de Deus. Quarto, dar constante cuidado a algo, isto é, a oração. E por último, dedicação. Tudo isso, irmãos. Vamos para o quarto texto. Atos 12, 5. Se vocês não me levarem a mal, eu só quero colocar um ponto muito importante sobre essa palavra consagraremos ou perseveravam. Me perdoe aqui, irmãos, não estou aqui abusando de terminologias ou de exposição de termos gregos. Esta palavra aqui, consagraremos, ela vem de um vocábulo que significa proscartereu. Não estou aqui esnobando a exposição, não, irmãos, me perdoe, porque eu quero extrair um ponto aqui que eu gostaria de não deixar isso para depois. No grego, a palavra consagraremos ou perseveravam é proscartereu. Essa expressão era formada por 2 palavras. A última dela é cartereu, que vem da sua raiz de kratos, cracia. E sabe o que significa essa palavra, irmãos? Poder, autoridade. Essa palavra é muito importante,
Porque ela fala de uma ação poderosa. Então, quando você junta tudo isso e coloca no mesmo lugar para traduzir uma palavra, o que a Bíblia quer nos dizer? O que o Espírito Santo quer nos dizer? Ele quer nos dizer que se nós formos perseverantes na oração, esse nosso perseverar é uma manifestação de autoridade, de domínio e de poder de Deus sobre a nossa vida. Todo cristão que ele persevera na oração, ele é cheio do poder de Deus. É isso que significa a tradução dessa palavra. Então vamos para Atos 12, 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Agora observe, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos e irmãs, permita-me citar rapidamente todo o contexto desse texto aqui no capítulo 12. Herodes, ele havia decidido fazer dos apóstolos um espetáculo. Esse homem aqui, esse rei, ele era um megalomaníaco. Foi ele que mandou matar Tiago, ele mandou transpassar o apóstolo Tiago. E agora, sabe o que ele faz? Ele pega Pedro. Era a festa dos pães asmos. Ele queria fazer um agrado para os judeus, porque os judeus estavam rangendo os dentes para destruir a igreja. E agora esse homem, ele coloca Pedro no cárcere, e ele coloca uma guarda de 4 soldados. Pedro estava no meio de 4 soldados, numa fortaleza, e aqueles soldados se revezavam em grupos de 4, o tempo todo. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja, olha o que diz, havia oração incessante pela igreja, a favor de Pedro. Porque para a igreja, a morte de Tiago foi um impacto muito grande. Você sabia, irmãos, que dos 12 apóstolos, Tiago era o homem de maior peso e envergadura espiritual naqueles primeiros anos da história da igreja. Então a igreja viu aquele homem que andou com o Senhor, aquele homem que esteve tão perto do Senhor, um dos mais maduros dos apóstolos. Ele agora é ceifado, ele é tirado de uma maneira cruel. Pedro era outro apóstolo tão amado pela igreja, tão importante naquela hora. Para a igreja seria um grande colapso, perder esses 2 homens. Por mais que ela dependesse do Senhor, por mais que ela dependesse de Cristo, mas era uma igreja que estava crescendo. E havia perseguições por todos os lados. Sabe o que a igreja fez, irmãos? Ela intercedeu a Deus. Quando ela intercedeu, sabe o que aconteceu? Se você ler o capítulo 12, um anjo poderoso de Deus desceu, entrou naquele cárcere e disse: Pedro, levanta, pega a tua roupa, veste, vamos embora daqui. E a Bíblia diz que Pedro achou que estava tendo uma visão, e Pedro saiu, aqueles guardas não perceberam. A Bíblia diz que eles atravessaram aquela porta. Não me pergunte como, porque eu não sei te falar. Eu só sei te falar o que está na Bíblia, que eles atravessaram. Haviam 4 portas, com certeza, eram portas de ferro. Eles atravessaram. Foi quando eles estavam fora da prisão, que aquele anjo deixou Pedro, e Pedro se deu conta que não era uma visão, era uma realidade. Quando Pedro chegou, a igreja estava orando. E uma criança foi lá e viu Pedro e disse para os irmãos: irmãos, Pedro está aí na porta. Os irmãos tiveram dificuldade de crer que Pedro podia estar ali, porque ele estava extremamente guardado. Meus irmãos, o que pode fazer a oração congregacional? Irmãos, sabe por que hoje nós não estamos vendo anjos atuar no meio do povo de Deus, agir? É porque Deus não está vendo as nossas orações. O problema não é que nós não estamos vendo, é Deus que não está vendo. Porque nós somos tão esqueléticos na oração, nós somos tão fracos na oração. Anjos, irmãos, anjos, existem cadeias, miríades de anjos que são ministros ao nosso favor, a favor da igreja. E esses anjos, eles recebem ordem mediante a oração dos santos. Compreende isso? E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Somos fortes em tudo, para organizar, mas não para agonizar em oração. Para construir qualquer coisa, fazemos.
Nós somos tão fracos para orar coletivamente. Por isso, irmãos, que o bisturi do Senhor esteja passando na nossa vida corporativa hoje, mostrando essa terrível falha. Se você estudar, e eu quero te passar isso, se você estudar a palavra de Deus aqui no livro de Atos, você vai ver 5 vezes em que os anjos intervêm. 5 vezes. Vou citar Atos capítulo 5, versículo 19. Você pode ler em casa depois. Atos 5, 19. Novamente um anjo vai abrir a porta do cárcere para libertar os apóstolos. Depois, Atos capítulo 8, versículo 26, quando um anjo falou a Filipe, dizendo para ele, vai, dispõe-te ao lado sul, o caminho que desce para Jerusalém, vai até Gaza. E ele foi. E ali ele encontrou aquele eunuco. Foi um anjo. Capítulo 10, versículos 3 e 4. Também foi um anjo que levou uma mensagem, porque anjo, a palavra anjo, é a tradução do termo grego para o português mensageiro. Mensageiro. Depois, capítulo 12, versículo 7, que é o episódio que acabamos de ler. Depois, capítulo 12, versículo 23, sabe o que esse anjo fez? Vou contar para vocês, a parte final da história desse megalomaníaco Herodes. Aquele anjo que libertou Pedro, sabe o que ele fez? Ele foi lá e matou Herodes. Foi lá e matou Herodes. Está aí no capítulo 12 de Atos. Ele foi lá e matou o Herodes. Isso está aqui, capítulo 12, versículo 23. E por último, o capítulo 27, o versículo 23. Naquele episódio do naufrágio, que Paulo estava com aqueles homens desesperados, sem saber o que fazer. Não havia um plano B, estava tudo acabado. Mas Paulo, com convicção, ele levantou e disse, porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse que nenhuma alma se perderá. Meus irmãos, então você precisa saber de uma coisa, não é anedota, não é historieta, é verdade, os anjos de Deus trabalham para o seu povo, mas os anjos de Deus não trabalham para uma igreja que não ora. Os anjos de Deus, eles não podem receber uma ordem de um povo que não liga os céus na terra e nem a terra nos céus. Aqui, esses são os textos que nós precisamos meditar. E por último, vou apenas citar o último texto, Atos capítulo 16, versículo 13. Diz assim, Atos 16, 13. Quando o evangelho chegou na Europa, na cidade de Filipe, está assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu, isso é Lucas dizendo, haver um lugar de oração. Eu gosto dessas terminologias, dessas frases no livro de Atos, porque elas vão nos ajudando a entender coisas profundas e práticas, porque nós estamos estudando fundamentos práticos, estamos estudando a realidade prática da vida de oração na igreja de Atos. O que é que nós vemos, irmãos? Que havia sim um lugar de oração. Eu quero encorajar as irmãs, os irmãos. Sei que as irmãs têm feito isso com muito zelo, temor e tremor. Continue fazendo. Os muitos lugares de oração que o Senhor tem levantado através do Espírito Santo sobre a vida das irmãs aqui nessa cidade. Perseverem. Não deixe que nada venha lhes desanimar, esmorecer. Vamos continuar para que o Senhor tenha este fundamento totalmente restaurado no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque temos certeza que o Senhor veio com a tua espada, com o teu bisturi, para poder operar na tua igreja neste lugar. Tira de nós tudo aquilo que impede o teu agir. Faça de nós uma igreja de oração.
Restaura a oração corporativa neste lugar. Restaura na vida dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Coloca fome em nós pela oração corporativa. Tira de nós, Senhor, toda essa obesidade da apostasia. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, todos esses tumores malignos da carnalidade, que têm roubado de nós o tempo com o Senhor. Tira de nós, arranca de nós todo este câncer que tem destruído a nossa fome de Deus, a nossa fome pela palavra, a nossa fome pela oração, a nossa fome de comunhão. Eu te peço aqui, Senhor, mesmo com toda a minha fraqueza, mas confiado no poder do nome de Jesus, faz uma obra entre nós aqui nesta manhã. Te adoraremos para sempre por isso, Senhor. Não por nós, mas por amor a Ti mesmo. Por amor ao Teu nome, Senhor, faça isso. Não para que sejamos um modelo de igreja, de forma alguma, Senhor, porque o modelo és Tu. Tu és o nosso modelo. Não para que nós venhamos nos vangloriar, mas pelo contrário, que nós venhamos humildemente Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, porque o Senhor está prevalecendo sobre nós. Ajuda-nos nesta hora, restaura-nos nesta hora, fortalece-nos nesta hora, cura-nos, liberta-nos nesta hora. Te pedimos no grande nome do Teu Filho Jesus. Amém.